Treinamento Coordenadores de Estado e Secretários, sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. Então, a mocinha já avisou que tá gravando. Então, vamos começar a nossa reunião. Estava esperando algum representante do Paraná e o Tiago acabou de entrar. A Bianca não vai poder participar hoje porque teve uma reunião lá no IAP. Então, a gente está iniciando agora aqui com o representante. Seja bem-vindo, Tiago. Estávamos esperando você para iniciar. Agora Obrigado, já desculpa o temos... atraso aí, é que a Bianca tinha falado 8h15, eu tentei entrar na reunião, não consegui, falei, deixa eu esperar mais um pouquinho para ver se dá certo. Sim, mas não tem problema. Eu até tinha falado 8h15, porque como eu estava fazendo esse treinamento com a secretária lá, eu saí um pouquinho depois do horário, quer dizer, bem bastantinho depois do horário, né? Mas eu calculei mais ou menos 8h15, mas ele conseguiu chegar 15 minutos antes aqui, o Uber, ele saiu voando. Então, eu consegui Que bom. era 8h03, 8h04, mais ou menos, a hora que eu consegui abrir, mas não tem problema. A gente entende, tá bom? Então, vamos começar a nossa reunião. Em primeiro lugar, nós vamos começar orando, né? Porque a gente precisa ter o nosso mestre aqui com a gente para nos orientar, né? E sem ele, a gente não é nada, né? Então, tá, vamos ver quem eu vou pedir aqui para orar para nós. Luciara, esse é o sinal da Luciara. Luciara, pode orar para nós, por favor? Certo, vou botar aqui a Luciara para orar. Feliz sábado a vocês. Que Deus abençoe. Vou fazer a oração para o nosso grupo. Obrigada, Pai do céu, te agradeço pelo Espírito Santo, pela nossa reunião, pelo MAP, que é muito importante nós conscientizarmos e aprendermos sobre Deus e poder mostrar a todas as pessoas, nesse grupo hoje de sexta-feira, que nós possamos estar obedecendo a Deus, sendo humildes em nossos conhecimentos e debates, que nós possamos estar conectados e unidos com o que a Igreja Adventista está administrando sobre as tuas bênçãos. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Luciara. Querida, amada, morro de saudade dessas pessoas. Então, a Beth também, deixa eu mandar um beijo, porque ela fica sinalizando para mim. Querida, amo você. Saudade. A Beth era a ovelhinha nossa aqui, agora está lá em Santa Catarina. Esse lugar aí tem só praia, as pessoas só querem ir para Santa Catarina, não querem ficar aqui no sul mais. Então tá. Os intérpretes de hoje são o Lucas e a irmã Elza. Daí eu gostaria que vocês me dissessem de quanto em quanto tempo vocês vão estar trocando, né? A sinalização, se vocês vão estar contando, né? Vão estar administrando, porque eu não tenho como programar isso, porque como eu vou estar falando aqui, fica difícil, e eu não vou ter slides para passar hoje, então eu não tenho como controlar a hora que vocês forem trocar. Como que vocês querem fazer, Lucas e Elza? Quem estiver aguardando vai contando o tempo e me avisa na hora de trocar, é isso? Olha, para mim, tanto faz. 15 minutos. Por mim, tranquilo. Pode Elza. ser? Uhum. Aceita, irmã Elza? Ok. Então, já vou substituir a irmã pela irmã Elza, tá bom, Lucas? Eu só preciso que vocês me avisem quando finalizar os 15 minutos, porque eu vou colocar a tela do intérprete em destaque, tá bom?
Ok. Vou tirar agora aqui o Lucas e vou colocar a irmã Elza. Vai ser a nossa intérprete. Daí me avisem, porque eu falo demais, não vou ficar contando tempo aqui, tá? Ok, irmã Elza já está interpretando. Bom, iniciando oficialmente a nossa segunda parte do treinamento para coordenadores de Estado e secretários de Estado. Hoje não vai ter teoria, hoje a gente vai conversar, vai ser um bate-papo, porque eu dei um tema de casa para vocês, certo? Eu passei um documento para cada grupo, né? Para os cegos e deficientes visuais ali de baixa visão, tem um documento que é os 3As, que a Conferência Geral, né, forneceu para a gente, e para os que trabalham com surdos também tem um documento dos 3As, conversando sobre isso. Agora, eu quero conversar com vocês o seguinte, de forma geral, certo? Vamos começar com o leque bem aberto, com os dois ministérios juntos, tanto o Ministério de Surdos como o Ministério de Cegos e Baixa Visão. Eu quero que a gente converse agora, num momento, sobre o primeiro A, que aparece ali no documento, que é sobre a conscientização e construção de relacionamento, tanto do Ministério dos Surdos e como no Ministério dos Cegos. Quem leu e estudou esse documento, eu quero que diga agora quais foram os pontos que mais chamaram a atenção de vocês nesse documento. Quem quer começar falando agora? Não precisa se atropelar, gente. Cada vez. Vamos lá. Eu posso começar fazendo uma explanação, assim, porque Pode. eu é de memória, né? Sim, sim. Então, eu não consigo citar assim ainda passo a passo. O que eu posso falar, Cátia, é que esse documento ele tem tudo a ver com a experiência que eu e o Bolívar vivemos aqui na prática. Né? Ele vem de encontro, primeiro, há uma espécie de medo. Acho que é medo a palavra da comunidade, da igreja, em lidar conosco. Não é porque não querem, é porque não compreendem. É um mundo muito diferente. Sim, é o medo do E cabe a nós... irmã. Isto. E cabe a nós explicar para eles, trazer eles para o nosso mundo. Também a gente se depara com uma espécie de tradicionalismo, conservadorismo, eu diria, de umas pessoas que às vezes elas querem que as coisas fiquem como estão, não querem a mudança. Sim. Porque nós trazemos mudança, a gente faz uma revolução quando entra. Primeiro porque durante muito tempo o deficiente ficou isolado e ele foi educado para ver no quarto, preso, recebendo ali a comidinha, não é? Inútil. E nós estamos provando que nós somos capazes, a gente apenas não enxerga. E eu uso muito essa frase. O meu intelecto, o meu físico, o meu emocional, ele vai bem, obrigado. O meu psicológico, eu apenas não enxergo. E aqui nós conseguimos fazer um bom trabalho. A primeira resposta que eu dei é: a gente precisa ensinar esse povo. A gente precisa divulgar quem nós somos, o que somos capazes. A gente tem que ficar na vitrine. Sim. Entende? Então, é nós que temos que explicar para eles, somos nós que temos que dizer: olha, eu sou deficiente visual, mas eu sou capaz disso, disso, disso e disso. Eu gosto das coisas assim, eu consigo fazer assim até tal ponto. É aqui que você entra para me ajudar. E vender para ele o meu peixe, explicar o que é o MAP, a que veio,
que é um ministério, que não é uma febre, que não é um modismo, que é um departamento, que ele tem regimento, que ele tem que ser votado em comissão, que ele é sério, que ele tem um corpo diretivo, que não é uma brincadeira de um grupinho que começou, que é uma coisa que tem peso e é importante. E colocar isso dentro da Bíblia. Sabe? Assim, dentro da Bíblia, nós provamos que o ministério ele é real e que ele é necessário porque Jesus se importava com a gente. Exato. Exato. Ótimas observações, irmã Cléo. Muito boas, porque, na realidade, essa parte de conscientização, a gente vê bem disso, né? Até ontem eu estava conversando com uma aluna minha de Libras, e ela disse assim, hoje ela trabalha no RH de uma empresa, e ela só está atendendo o PCD de surdos, né? E a gente estava conversando sobre algumas coisas que aconteceram na empresa dela, e a atitude das pessoas que não sabem Libras, que não conhecem o surdo e a cultura. E ela falou assim, Kátia, eu fico envergonhada de pensar que eu era assim, né? Porque eu não conhecia, eu ficava... O medo da comunicação, o medo do desconhecido, nos afasta tanto das pessoas que, às vezes, quando a gente consegue ultrapassar essas barreiras, a gente olha para trás e pensa, como que eu consegui ser assim, né? Então, é muito importante ter essa conscientização, né? E saber que, como a senhora falou, a senhora só não vê, mas todos os outros sentidos na senhora estão funcionando, né? A senhora tem muita capacidade, concordo. E há uma coisa que nós deficientes, em qualquer um dos universos, que a gente chama o nosso universo de universo cegal, né? Uhum. Eu acredito que são mundos paralelos. Nós temos a nossa parte de convivência com o mundo como ele é dos videntes, e nós temos a nossa parte, só nossa, entre cegos, sabe, entre os deficientes visuais, mas a gente também se depara com o nosso próprio preconceito. Nós também temos preconceito, nós também temos medo, digamos assim, de nos misturarmos com eles. Aí, às vezes, a gente se reúne um grupinho assim, de pessoas deficientes visuais, e não deixamos os outros entrarem. Uhum. Uhum. A gente não convida o outro para a nossa festa. Eu não sei se entre as pessoas deficientes auditivas acontece isso, mas é muito comum. Uhum. Acontece. Acontece. E eu vou lhe dizer que, no caso, nós que somos intérpretes, a gente tem eles como nossos amigos, assim, né? A gente está sempre envolvido. E, às vezes, a gente vê, os surdos saíram. Poxa, nem me convidaram, né? Só os surdos saíram. Eu queria estar junto, passeando no shopping, ou indo passear no zoológico, em algum lugar. Assim, poxa, só lembra de mim na hora de interpretar para ele. Acontece exatamente assim como a senhora falou, é por proximidade, né? E acaba sendo isso mesmo. Então, e isso também dentro da igreja gera uma dificuldade, porque se tem 2 ou 3 deficientes visuais, o que a gente observa, eles sentam do mesmo lado, no mesmo banco, e ali eles ficam naquele cantinho, entram para o culto, e dali mesmo eles vão embora. Uhum. Isso aqui a gente tem tentado, nosso grupo tem tentado aliviar isso. Primeiro porque nós conseguimos atingir aqui um nível de escola fundamental, tá? Digamos de 1º a 5º ano. A gente já chega, já tem aquele pessoal que vem nos cumprimentar, eles já aprenderam, cada um que passa e fala assim: oi, irmã Cléo, sou a Larissa. Oi, irmã Cléo, tudo bem por aí? Sou o Valmir. Então, a gente vai identificando as vozes, eles já não chegam mais de supetão e nem deixam a gente falando sozinho.
Demais. Aham. Mas tudo é um aprendizado também, né, irmã? A gente precisa aprender. Leva tempo. E essa parte E eles da conscientização, só um minutinho que vai dar. Eu tô com o gato e o cachorro aqui na minha volta. Desce aqui. Vai dar problema aqui. Pronto. A gente, às vezes, comete, nós que somos ouvintes e videntes, nós cometemos alguns erros porque não conhecemos direito, né? Os protocolos, digamos assim, né? Com os surdos, com os cegos, né? Então, a gente precisa aprender. E essa parte dos 3As, de conscientização, fala justamente disso. Uma das coisas que o MAP precisa fazer é explicar à igreja quais são os protocolos, digamos assim. Como que a gente chega para conversar com o surdo, como que a gente chega para conversar com o cego, né? Por exemplo, é uma coisa engraçada que eu vou falar, mas não riam de mim. Quando eu conheci a Beth está aqui, é o sinal da Beth, ela foi almoçar lá em casa. E ela fala bastante, ela estava entusiasmada, ela tinha se batizado, e foi a primeira vez que a gente se conheceu e tal, ela foi lá para casa. Nós conversamos muito, almoçamos, e depois do almoço nós continuamos conversando, né? Porque assim a gente tinha muita coisa para conversar. Só que nós ouvintes, acredito que para cegos e surdos também acontece, né? Depois do almoço bate aquele soninho, né? Mas nós ouvintes, quando fica silencioso e a gente está com soninho, a gente cochila, né? Então, estava a Beth sentada na minha frente, no sofá da frente, e eu dando atenção para ela. Só que a conversa, mesmo animada com o surdo, ela é silenciosa às vezes. Sim. E nós estávamos conversando e eu acabei pegando sono enquanto ela falava comigo. E aí? E eu acordei assim de supetão, e quando eu olho para ela, ela estava do mesmo jeito, com as mãos paradinhas assim no ar. Ela esperou eu acordar e continuou falando como se eu não tivesse dormido. Parabéns para a Beth. Parabéns, foi muito engraçado. Mas também nós temos algumas coisas diferentes, né, culturais, porque a conversa com a gente que não estava, eu, né, ainda não estava tão acostumada assim a ter uma conversa muito longa com os surdos, e então a gente começa a cansar o olho, né? E não está acostumada assim de ficar prestando atenção. O ouvinte está sempre olhando para um lado, para o outro, porque a gente está ouvindo o que os outros estão falando, né? Então está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então a gente também tem a nossa própria cultura, assim como nós temos, os cegos têm, os surdos têm, e a gente precisa ter respeito com isso, saber que nós aprendemos, né, compartilhando os nossos conhecimentos uns com os outros. E a gente precisa ensinar a igreja isso. E essa parte da conscientização desse primeiro A é justamente isso, conscientizar a igreja. A live de amanhã vai ser para isso. A professora Roberta Moretti, ela vai falar como que a igreja tem que se portar com o cego e baixa visão, quais são os procedimentos, os protocolos, né, digamos assim, para que a igreja saiba. Muitas vezes eles erram por não saber, né, o que fazer. Agora, então, isso foi esse exemplo da live foi o que nós fizemos aqui o ano passado. Nós trouxemos a Regiane Bittencourt, que ela é assim, eu a conhecia de São Paulo, né, um exemplo, né, de pessoa deficiente, muito lutadora. Então, nós trouxemos ela para fazer a palestra aqui. Fizemos um treinamento e capacitação mesmo. Primeiro, muitos videozinhos, sabe, chamadinhas, explicando durante um mês que nós íamos falar sobre o MAP, não sobre o MAP, sobre cegos e baixa visão, se você sabe o que é MACBV? E aí eu explicava rapidinho, assim, para não cansar, mas todos os dias.
Aí entrou o pessoal da comunicação da igreja, nós começamos, eu dizia sempre para o Bolívar, né? A gente tem que começar do jeito certo, sem enfiar os pés pelas mãos. Nós entramos em contato com o nosso distrital, aí também nós tínhamos do nosso lado o pastor Humberto, que todo mundo conhece, uma sumidade, a esposa dele, apesar dela não falar tanto, ela não fica atrás, é uma competência absoluta, e o Senhor foi nos dando pessoas, assim, formou-se uma grande equipe mesmo, de cada departamento da igreja, uma representação. E foi algo que Deus fez. Agora é assim, é treinamento, é capacitação mesmo. Eu não sei se entre nós tem alguma professora, sabe? Que vai entender o que eu te digo. Todo princípio de ano letivo, o governo, ou as escolas, elas reúnem os professores por uma semana. E ali, então, vão explicar as novas metodologias para eles. Chama-se capacitação e treinamento. É isso que nós precisamos fazer na igreja. Aí um ensina o outro, um filho ensina a mãe, o irmão ensina a avó, e a tia, e vai virando família, e um vai explicando para o outro, e vai crescendo o movimento. Eu gosto de dizer, é igual uma formiguinha, sabe? Ali vai, daqui a pouco cresce. Ótimo, é assim que tem que ser, a gente tem que ir aos pouquinhos, mas a gente tem que ter um foco, né? A gente não pode fazer as coisas aleatórias, tudo tem que ter um foco, tem que ter um propósito. E planejamento é o principal. Exatamente. Deixa eu ver uma coisa, Lucas, tu tá contando o tempo aí? Me perdi aqui no cortar o tempo, mas se a irmã quiser trocar, fica à vontade. O papo tá muito bom, tá maravilhoso. Vamos trocar então. Eu não tô contando o tempo, tá? Pode ser. Mas pode trocar. Eu quero não começar outro assunto, né? Mas vou aproveitar essa pausa aqui para a gente poder fazer essa troca aí dos intérpretes. Então, eu quero perguntar se mais alguém tem alguma contribuição sobre essa questão da conscientização. Claudete, Meg, Luciara, não sei se a Beth leu o documento, né? Tiago. Clau, ok. Tiago também, vamos Claudete primeiro, daí depois Tiago, tá bom? Só para compartilhar, quando eu fiz o meu primeiro curso de Libras, eu fiz com uma professora surda, e na primeira aula ela trouxe um vídeo onde mostrava como tem que ser a abordagem de um surdo, como que eu tenho que me comportar quando eu precisar conversar com ele, quando eu quiser cumprimentar ele, né? Que eu quiser ter aquele acesso àquela pessoa que é surda, como que eu tenho que fazer? Então, ela passou esse vídeo para nós, e aquilo ali, assim, ó, as imagens eram bem simples, assim, uns bonequinhos, uma coisa bem simples. E aquilo me encantou tanto, e eu olhei e disse assim, nossa, como é simples chegar e fazer amizade e conversar com um surdo. Porque eu tinha um medo terrível, parecia que o surdo ia me atacar, me morder, sei lá, uma coisa absurda, né? E, de repente, eu vi que... eu disse assim, nossa, mas é fácil, é só querer, é só boa vontade, né? E aí foi quando também eu descobri que, bom, se eu quero ter mais amigos e influenciar mais pessoas, eu tenho que aprender outras línguas. Então, fui estudar Libras, né? Então, eu acho que a questão da conscientização da igreja, sem dúvida, ela é muito importante, e eu acho que a gente pode começar com pequenas
pequenas amostras, digamos assim, de como é esse contato com o surdo, né? E nos intervalos de escola dominical, de escola sabatina, né? Nesses intervalos a gente pode colocar. Eu acho que isso ter alguns momentos ali durante o culto e mostrar questões assim bem pequenos, mas ser uma constante até as pessoas entenderem como que elas podem chegar no surdo, né? Que não vai, surdo não morde, surdo. A única coisa, assim como a irmã falou que ela só não enxerga, o surdo só não ouve, né? E hoje eu sou uma pessoa que eu levanto a bandeira do surdo, né? E eu fico muito braba com quem acha que surdo é incapaz, que quem acha que surdo tem que ficar na retaguarda de tudo, e eu acho que não, né? Surdo, para mim, tem que estar na frente, né? A gente que é ouvinte é só apoio, né? Quando eles precisam do apoio, mas eles que têm que estar na frente do trabalho. Então, e ouvir as pessoas achar que, não, é surdo, fica do lado, gente, isso aí, assim, olha, só Jesus na causa para me segurar, porque às vezes eu fico bem brava. Eu já saio dizendo, não, só um pouquinho, né? Qual é a deficiência que tu tem? Tu não pensa, né? Porque tá dizendo isso, né? Então, então eu acho que e eu quero aprender agora com os irmãos cegos e baixa visão, né? Eu já tive também algumas aulas, né? De como abordar o cego, né? Aonde tocar no braço, senão ele vai se assustar, né, gente? Tu imagina, é só a gente fechar o olho e tu andar por aí, alguém vai chegar ali, vai te abraçar, vai tocar, vai te agarrar, tu vai tomar um susto, né? Então, são coisas até bem lógicas, né? E então eu quero aprender bastante agora com o pessoal, com os surdos também, com os cegos e baixa visão, para a gente aprender essa abordagem também, para repassar isso. Vai ser muito bom esse trabalho, né? Vai ser. Isso. E tu sabe que a gente acontece isso mesmo, né? Que nem tu tinha falado, a gente levanta a bandeira, né, deles de uma forma como se fosse com a gente, né? Uma vez a gente estava dando o curso, meu marido ele é fiscal de trânsito, e a gente estava dando o curso preparatório para carteira de motorista, né, para os surdos que têm a dificuldade na prova teórica. E no grupo da família ali, a gente tinha combinado alguma coisa, e eu disse assim, a gente não vai poder porque a gente está fazendo isso, esse trabalho e tal. E daí um parente lá chegou e disse assim, mas surdo? Desde quando surdo pode dirigir? E eu disse assim, por que não poderia? Capaz, como é que ele vai dirigir um carro? Olha, eu sei que o perrengue foi tão grande que eu saí do grupo da família. Não, eu não aceito isso assim, sabe? Surdo só não ouve, né? E a gente não pode deixar as pessoas continuarem achando que a gente concorda com isso, porque quem cala consente, né? Então, nós do MAP somos a voz, né, deles, porque nada mais impactante, eu sempre digo assim para os surdos, quem tem que trazer surdo para a igreja é surdo. Eu sou ouvinte. Eles não vão receber um convite de uma ouvinte para vir na igreja, eles vão gostar de um surdo convide ele para vir para a igreja. Agora, para poder repassar para um ouvinte e um vidente quais são as impressões que eu, ouvinte vidente, tenho sobre um cego e um surdo, eu que tenho que fazer. Porque esse preconceito eu poderia ter tido, né? Mas eu venci, porque o conhecimento abriu os meus olhos, eu consegui entender as culturas, consegui entender como funciona as diferenças. As diferenças, elas não podem nos afastar.
elas só vão nos distinguir, porque Deus nos fez diferente um do outro, né? Nossas digitais são diferentes. Por que que eu tenho que pensar igual o fulano? Não, eu posso pensar igual, mas as diferenças, elas não podem nos afastar. Elas têm que nos identificar, né? Então, Tiago, fala aí agora, quero te ouvir qual foi a tua percepção sobre essa parte aí da conscientização. Boa noite a todos, é muito bom estar aqui com vocês. Gostaria de dizer primeiro que eu estou encantado com os bichinhos ali da Kátia. Ela tem um gatinho que... Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, aham. Ela tem um gatinho amarelinho ali que parece o Garfield, muito bonitinho. Gostei muito dele. Achei o máximo. Polenta. Queria ele para mim. Cuidado, hein? Se eu for te visitar, eu vou pegar ele para mim, escondido. Não, esse aqui me leva. Queria me apresentar, então, para todos novamente, né? Meu nome é Tiago Martins, eu estou secretariando aqui pelo Paraná, estou participando da reunião para aprender mais. Toda vez eu aprendo muita coisa, meu conhecimento, eu confesso que é muito pouco, e é um prazer estar aqui com vocês, aprendo um pouquinho com cada um. Só para me descrever, então, que da outra vez eu não fiz isso, hoje eu vou fazer. Então, eu sou moreno bem clarinho, quase branco, assim, a sobrancelha bem grossa, escura, cabelo encaracolado, assim, curto, olhos castanhos, escuros também, e estou aqui na sala da casa da minha sogra. Tem uma parede branca com uns risquinhos amarelos atrás, e eu estou usando um casaco verde, uma camiseta preta por baixo e um fone de ouvido branco. Acho que deu para descrever bem, né? Então é um prazer estar com todos também, vocês aqui. O que eu teria para dizer em relação a isso é que eu tenho percebido, eu comecei a ter contato com surdos em 2007, 2008, por aí. Então, comecei a fazer amizade por conta da igreja, tinha um ministério de surdos na igreja que eu frequentava, aqui em Maringá, e fiz muitas amizades, tive muitos amigos surdos, tenho até hoje, e nessa de amizade eu aprendi muito Libras. Então, eu confesso para vocês que eu não sou intérprete, a Libras que eu entendo, assim, tenho talvez um conhecimento intermediário, talvez em razão dessas amizades, porque a gente saía junto, conversava bastante. Agora com a pandemia ninguém está saindo, né? Mas a gente saía e eu confesso para vocês que é muito bom esse aprendizado por imersão também, sabe? Eu aprendi muita coisa. E os surdos, apesar de ser verdade isso, que eles são bem fechados no grupinho deles, de vez em quando eu me intrometia lá, sabe? E ia no meio deles mesmo, eles iam sair, eu ia junto de intrometido e ficava lá puxando conversa, gostava muito de contar piada e eles davam muita risada. E aí eu pegava as piadas dos ouvintes e traduzia para eles em libras as piadas que eu ouvia, eles achavam o máximo também, e a gente dava muita risada juntos. Então tenho muitos surdos que são meus amigos. Irmãos cegos, eu confesso que eu não tenho muito contato aqui, não tem nenhum na igreja que eu frequento, que eu saiba, e a gente não tem muito esse contato. Então é tudo muito novidade para mim, e eu espero aprender muito também em relação a isso. Mas para resumir, assim, para não ficar muito grande a minha fala, da parte da conscientização, eu tenho percebido que a igreja presta mais atenção nos grupos quando tanto os cegos quanto os surdos, os ministérios ali, participam da programação habitual da igreja. Então, quando tem o programa da igreja, por exemplo, um surdo passa a lição da escola sabatina, na nave geral para todos, então eles começam a prestar mais atenção dessa forma. E o próprio surdo ou o cego falando assim, olha, se você quiser conversar com a gente não morde, nós somos pessoas iguais a vocês, não tem diferença absolutamente nenhuma, vocês podem conversar com a gente. Porque eu percebo assim, que pelo fato dos cegos e surdos terem um grupinho um pouco mais assim, por conta da cultura, das particularidades que eles têm, assim, de se identificarem uns com os outros mesmo, da língua e tudo,
eles acabam tendo um grupinho um pouco mais fechado. E aí fica aquela coisa, fica um pouquinho de resistência dos ouvintes e videntes de se aproximar, até por falta de conhecimento, e também do grupinho de abrir um pouco, porque às vezes se sente um pouco assim, já que não estão dando muita bola para mim, vamos ficar entre a gente aqui e tá tudo certo. Então eu acho que inserir o grupo na programação normal das igrejas é uma forma de quebrar esse gelo. Eu percebi isso na prática. Então, eu acho muito legal isso. Então, seria, nessa questão da conscientização, seria, assim, uma reflexão que eu tenho para fazer, assim, dessa questão de repente, procurar na programação normal, inserir uma participação ali, nem que for muito breve, para que todos possam ter esse contato, quebrar esse gelo e se aproximar um pouco mais das pessoas que, às vezes, eles pensam que são diferentes, mas na verdade, não. Só a comunicação é um pouquinho diferente, dependendo da situação, mas que está ao alcance de todos. É isso aí. E é só uma questão mesmo de entrosamento, de conhecimento. Eu acho que a gente consegue superar isso com o tempo, com o trabalho do Ministério também. É só isso. Obrigado. Ótimo, obrigada. Eu acredito muito nessa parte, nessa fala que tu disse, Tiago, de introduzir os surdos e os cegos nas programações da igreja, porque é a melhor forma de conscientização que tem, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, né, a gente fazia um programa, a Beth já participou com a gente quando ela era minha ovelhinha aqui, do PROMAS. Agora eu estou pensando da gente mudar esse nome para PROMAP. Nós íamos em algumas igrejas onde e levávamos, claro que a gente entrava em contato com os líderes dessa igreja, marcava uma data, né? Normalmente era uma igreja ou que tinha um surdo lá, mas não tinha intérprete, ou uma igreja que tinha, ou um surdo morava próximo daquela igreja, então a gente ia lá, fazia programação e chamava esse surdo para participar, ou a igreja tinha muita vontade de montar um ministério, mesmo sem ter surdos, né? Montar um ministério. Então, o que acontecia nesse PROMAS? Quem fazia a programação desde a escola sabatina eram os surdos. Eles davam as boas-vindas, eles faziam uma carta missionária especial, que a carta missionária é a história do primeiro surdo adventista, que é mencionado no livro Testemunho Seleto, se eu não me engano. Ellen White fala dele, que ele sinalizava entre a multidão, né? E tinha pessoas ali numa das conferências que ela fez, o nome dele era Kimball. Então, essa era a carta missionária própria, né? Uma história de um surdo. Então, eles faziam a apresentação da lição, as músicas da doxologia, a gente levava tudo preparado, todas elas sendo sinalizadas na língua de sinais. Então, era uma imersão naquela igreja da Libras e da cultura surda, né? Então, em algumas igrejas, acho que uma ou duas, não me lembro certo quais foram, mas uma com certeza, depois desse programa, eles iniciaram o Ministério dos Surdos lá. Então, a igreja ficou tão acessível, tão aberta, né, para isso, porque tinha um surdo naquela igreja e ele nunca se sentiu pertencente. O único dia que ele se sentiu pertencente foi no dia que o PROMAS foi lá, onde ele viu toda a programação em língua de sinais e ele viu aquelas pessoas que estavam na igreja com ele todo dia, ele olhava para o lado, aquelas pessoas estavam falando a mesma língua que ele, estavam sinalizando assim como ele. Ele se sentiu muito feliz, muito tocado com isso. E eu acredito que esse PROMAP, que a gente pode desenvolver, fazer esse treinamento, material e repassar isso para vocês, pode ser feito nas igrejas como uma forma de conscientização, onde o cego e o surdo vá fazer a programação, seja a escola sabatina, o cego vai fazer a lição ou vai pregar, mostrando a capacidade. As pessoas começam a ver, nossa, o surdo sabe fazer oração? Assim, claro que sabe, ele só não ouve, né?
não tem essa limitação. Qual seria a limitação? Ai, mas o surdo pode louvar, o surdo pode cantar. Claro que canta, ele canta com as mãos. E Deus aceita a adoração dele com as mãos da mesma forma. A gente tem a Luciara aqui. A Luciara, eu fiz umas duas ou três lives onde ela fez a mensagem musical. A gente fez uma live no Dia da Mulher e ela fez a mensagem musical em Libras. E foi lindo. Por quê? Porque ela estava adorando de coração, assim como nós, ouvintes e videntes, adoramos. Só que ela adorava do jeito dela. Então, uma parte importante da conscientização é mostrar à igreja, às igrejas, e quebrar esses paradigmas, sabe? De que surdo não sabe fazer, cego não sabe fazer, ele não pode fazer tal coisa, não pode fazer isso, não pode... Para de pensar no que eles não podem. O MAP, ele vai servir para dizer assim, olha, parem de olhar e pensar que o surdo, o cego, enfim, o deficiente não pode fazer. Por isso que um dos lemas do MAP é pense nas possibilidades. Quando você olhar para um cego da próxima vez, quando você olhar para o surdo da próxima vez, você tem que pensar no que ele pode fazer. É isso que a gente tem que começar a incutir dentro da cabeça dos membros da igreja, dos pastores, enfim, de todos. Todos precisam ter essa conscientização. Diga, irmã, quem está falando? É a Cleo? É a irmã Elza. Elza. Só para avisar que está na hora da substituição. Ah, está na hora de trocar? Sim. Deixa eu achar aqui. Ok. Vamos trocar. Peraí, deixa eu tirar o bichinho daqui agora. Desculpa, o Lucas. Pronto, trocamos. Então, mais alguém tem alguma observação sobre esse ponto da conscientização? Até eu. Então, diga. Diga aí, Lucas. Então, é muito legal a gente perceber, né, que esse vínculo, né, dos irmãos e o preparativo, como a irmã, a cega, esqueci o nome da irmã cega. Cleo. Claudete. Cleo. Então, geralmente a gente tem esse vínculo, né, principalmente os intérpretes, né? Os intérpretes, quando tem esse vínculo com a sociedade na área da deficiência, a gente já tem essa aptidão de mostrar para a igreja quais são as necessidades primordiais e que o culto deveria estar, a igreja precisaria estar, né, se desenvolvendo para que ela comece a ser adaptada nesse meio. A gente já começa pela área do culto, geralmente a gente fica no lado do pastor, né? Em algumas igrejas fica já no cantinho da igreja, já tem um lugar delimitado ali, né? Todo esse processo requer alguns ajustes, né? E para o surdo cego também, né? Eu colocar uma complementação do surdo cego seria uma pessoa, né? Ali eu digo, como se chama mesmo? Tem um nome para isso. A audiodescrição da pessoa, né? A ter essa pessoa, ensinar, talvez uma criança, geralmente crianças têm mais aptidão para descrever algo. Olha, ela está de camisa vermelha, está no púlpito no lado esquerdo, no púlpito no lado direito, tem 6 pessoas cantando, subiram 4. Então, esse momento ali, que ele está tendo a dinâmica, né, no culto, a pessoa surda cega, a pessoa que está com esse intérprete, né, e vai estar revisando com outras pessoas também, né, até com o surdo cego, né, com a Libra tátil, né, a gente tem que colocar também essa ideia da Libra tátil, né, não é fácil, mas também não é difícil. Os intérpretes agora estão sendo praticamente convocados a aprender essa nova metodologia da Libra tátil. E também convocados a aprender como que funciona a situação da autodescrição, né? Tem vários filmes hoje que já está... até mesmo a Globo, a TV, hoje em dia, a gente já vê a autodescrição.
já vê autodescrição, tem a possibilidade de colocar em autodescrição. Já tinha a legenda, né? Agora colocaram autodescrição. Então é um avanço, não só da igreja, né? Mas assim dos profissionais que vão estar adentrando aí futuramente ao mercado de trabalho, até mesmo dentro da igreja, que já vai estar atuando, né? Aqui na igreja onde eu trabalhava, tinha essa possibilidade de ter uma pessoa surda, né? Então, cega, no fato cega, estudo cega. Então, a gente já estava adaptando alguns irmãos a estudarem autodescrição, né? Vendo vídeos de autodescrição, vendo filmes de autodescrição, né? E você se empodera de conhecimento. Você adquire um conhecimento sem gastar dinheiro, né? Então, essa possibilidade de você auto-adquirir esse conhecimento sem você gastar o dinheiro, acho que é muito mais vantajoso. Eu aprendi Libras faz 3 anos atrás, né? E eu só paguei o curso de Libras e fiz a proficiência que é necessário fazer. Mas não gasto tanto dinheiro, não, para ter uma interpretação, né, fluida, ter uma interpretação, coisa. A gente pede a Deus, a gente tem um Deus que pode abrir mente, né? Pode, o dom de línguas, né, ainda existe, né? Eu acredito que eu fui incorporado no dom de línguas. Tenho várias impossibilidades, né, no meu corpo, mentalmente, né? Uma delas é eu tenho dislexia e também tenho descalculia. Então, essa situação de dislexia, para mim, né? Dislexia, deixe. E a descalculia, ela implanta na cabeça da gente uma dificuldade na hora da interpretação, né? E eu pedi a Deus, Senhor, se for da tua vontade, Senhor, que eu aprenda a Libras, se for da tua vontade, que o Senhor me prepare para algo maior, né? E Ele prepara sim. Quando a gente pede, a gente recebe isso, tem certeza, né? E a autodescrição não é difícil, eu estou começando já a ter esse conhecimento, né? Não é difícil, é algo que a gente vai criando e aprimorando. Eu acho que é um pouquinho até mais fácil que a Libras. Pode ter certeza. Para quem já não está na Libras e talvez não conseguiu entrar, essa situação de ser intérprete, como o nosso amigo Thiago, né, e outras pessoas aí que estão no grupo, que aprenderam o contato com a Libras, mas às vezes é mais desenvolto a falar, né? É mais desenvolto a se descrever, a descrição, né? Então, isso já é uma nova porta que está se abrindo aí, não só no mercado de trabalho, como na igreja também, ao recrutamento de pessoas, porque faltam pessoas para isso, tá? E de intérprete também, de intérprete para surdo cegueira e para cegos dentro da igreja. Bem grande. Eu agora, aproveitando os comentários do Lucas, eu acredito que não só na parte da conscientização, daí eu quero saber a opinião de vocês, né? Porque a gente percebe a necessidade que a gente tem do que eu chamo de especialistas. Porque eu não achei outra palavra, né? Mas eu chamo. Que são essas pessoas que trabalham, que precisam ter uma técnica, digamos assim, um intérprete, né? Um audiodescritor, alguém que saiba fazer orientação em mobilidade, né? Para facilitar o surdo quando estiver chegando. Então, conscientizar a igreja não é só conscientizar que ela precisa abraçar o cego e o surdo que está chegando, mas que ela precisa se preparar para quando chegar um cego e um surdo. Porque, às vezes, o que acontece? Chegou um surdo na igreja, né? Eu digo mais o surdo porque precisa mais de um surdo chegando na igreja e não ter um intérprete, o surdo não vai ficar na igreja, porque não tem nem o que ele conseguir ficar fazendo ali dentro, né? Agora, com o cego já é mais fácil, né? Porque ouve e tal, né? Mas agora acontece às vezes da igreja só se dar de conta que precisa de um intérprete depois que já tem um surdo lá. E daí até alguém se capacitar, demora. Não é fácil, não é rápido. E até então o surdo já perdeu interesse. Ou vai para a igreja vizinha, vai para outra igreja, né?
vai encontrar o que ele não encontrou na nossa igreja. E isso acontece. Ou senão, a pessoa vai... mas eu sei da fulana sabe. Isso acontece comigo direto. A pessoa me liga. Kátia, tem um surdo aqui em Rubem Berta. Eu preciso que tu venha aqui. Eu marquei com ele vai vir aqui nesse sábado, não sei o quê. Assim, tá, mas espera aí, eu tenho que interpretar a transmissão da igreja, eu não posso estar aí. Mas eu já combinei com ele. Sabe, essa correria daí na hora, o que eu vou fazer se ele vier? Né? Então, a igreja precisa estar preparada antes. Não quer, né? Por exemplo, não preciso ter um intérprete profissional, mas pode ir estudando já, né? Pode ir se preparando, pode ir pensando nas possibilidades, pode ir aos pouquinhos, né? Faz um curso aqui, um curso ali, né? Não precisa sair correndo, meu Deus, vou fazer uma faculdade de letras libras porque tem um surdo ali. Começa aos poucos, começa a se interessar pela cultura, assiste vídeo, né, sobre surdas, tecnologias, né, enfim, começa a aprender sobre a cultura, como é que é a cultura do cego, começa a aprender, a entender, né? Precisa também dos especialistas, não só ter ali o cego e o surdo na sua igreja, sem ter os especialistas, não temos uma inclusão completa. É a mesma coisa que tu tirar um surdo, uma criança surda, de uma escola onde todo mundo fala Libras, os professores falam Libras, todos os colegas falam Libras, a tia da merenda fala em Libras, a tia da secretaria fala em Libras, e agora vamos colocar numa escola bilíngue, ele precisa estar numa escola bilíngue. Legal, apoio, precisa ter. Só que eles tiram essa criança de um ambiente onde todo mundo fala com ele e põe numa escola onde ninguém fala com ele, ninguém sabe Libras. E agora? Tem um intérprete na sala de aula, parabéns, parece que é grande coisa só ter um intérprete. É importante? É importante. Mas como que essa criança vai comprar o lanche dele? Como que essa criança vai passar os recreios sozinho porque ninguém fala com ele? A inclusão começa antes deles chegarem. Não pode esperar chegar um cego, um surdo para te começar a aprender sobre o mundo deles, né? Então, essa é a parte da conscientização. Alguém gostaria de falar? Eu concordo contigo. Até parece que a gente já combinou antes. É? Fala aí, irmã. A senhora quer complementar o que eu falei? Eu acredito que é exatamente este o começo, Kátia. Inclusive, eu não concordo muito, eu não sei se mudou agora, que ainda não deu tempo de ver. É que antes, para você ter um MACVV na igreja, você tinha que ter pelo menos uma pessoa cega. E eu sempre dizia, meu Deus, vai esperar primeiro o deficiente visual chegar para começar a trabalhar? Então, eu concordo contigo. A igreja tem que ser preparada em todos os aspectos para receber. Aí, nós depois ainda, creio que não vai ser... Está me ouvindo? Tô ouvindo sim, irmã. Pode falar. Estou lhe ouvindo. Não vai ser para agora, mas eu tenho certeza que você tem observado a arquitetura das igrejas. Chega a ser uns absurdos, não é? Sim. Mas isso aí, eu já andei dando uma sondagem, tem uma lei que diz que os próximos templos devem ser construídos dentro de um regulamento acessível, de uma legislação, né, acessível, e que, na medida do possível, esses mais antigos devem ser reformados. O difícil é na medida do possível, né? Mas a gente vai... Esse é um problema mais para nós, deficientes visuais, e para quem tem problema de mobilidade, né? Sim, cadeirantes. É que as pessoas acham que só uma rampa funciona, né? Mas não é bem assim, né, irmã? Tem várias outras coisas. É toda uma estrutura, né? Aí, nisso aí, ainda não é a hora, mas aí vai entrando as pessoas mais idosas que param de frequentar a igreja pela falta de acessibilidade. Então, precisamos
Nós precisamos abrir a nossa mente para a necessidade do outro. Aí, muitas vezes, a pessoa fala, mas não vem à igreja, não quer ter compromisso com a igreja, e não sei o quê. Mas, às vezes, como é que essa igreja foi preparada para atender às necessidades dessa pessoa que chega, né? Então, até nisso, a gente precisa ser cuidadoso, cauteloso. A equipe é uma necessidade. Dentro da minha ideia, Kátia, tem que haver uma equipe de profissionais que vá fazer, né, a ideia das visitas às igrejas, elas funcionam, tá? Eu já experimentei, eu tenho experimentado este movimento. Tem uma igreja aqui chamada Guarani, que eu já estive lá com a oportunidade visitando, aí depois eu fui convidada a levar a palavra, a pregar. O Bolívar também, e agora estamos convidados para organizarmos o mesmo evento que fizemos aqui. Sim. Só para acabar a pandemia, ser liberado a aglomeramento, né? Abrir as portas realmente que a gente estamos convidados para fazer esse trabalho. E também lá em Sapucaia do Sul, já é uma cidade, um município que você deve conhecer aqui da Grande Porto Alegre, né? Já também temos um convite que é para agendar lá, para fazer essa espécie de... A gente chama de treinamento mesmo. Como receber, como tratar, o que é necessário, que você não pode levantar a pessoa no colo para ela subir a escada, que você não pode pegar, tirar a guia da mão dela, esses pequenos detalhes. E quando você vai dar um copo com água para ela, você tem que explicar para ela onde é que está o copo e não pôr na cara dela que a hora que ela for pegar, ela vai tomar um banho. Já aconteceu comigo. Mas... Olha só, então são pequenas coisas que a gente precisa saber, né, irmã? Isso é muito importante mesmo. E se você não disser, vão acontecer, aí vai lá para a segunda questão, né? Vão acontecer pequenos episódios que vai fazer a pessoa se sentir mal dentro da igreja, não se sentir acolhida, então ela vem e não volta mais. Não volta. E a senhora sabe que uma vez eu fiz um treinamento de recepção e passaram um vídeo assim, ó, que eu nunca vou esquecer. Eu era eu era recepcionista, né? Era para a gente ter excelência na recepção da igreja e tudo mais. E o vídeo era assim: mostrava uma pessoa, a semana dessa pessoa sendo uma semana assim de muitas provas, muitas lutas no trabalho, em casa, né? E o Espírito Santo foi trabalhando com essa pessoa durante a semana. E no sábado, essa pessoa passa em frente à igreja e o Espírito Santo toca nela e ela entra na igreja. Ela foi levada, né, pelo Espírito Santo para estar ali, porque ela estava precisando da mensagem e tudo mais. Só que quando ela entra dentro da igreja, a recepção não é acolhedora, não dá atenção, não percebe que a pessoa estava ali, sabe? Não ofereceu uma Bíblia, não chegou perto, não fez amizade, não cumprimentou, não perguntou o nome. Essa pessoa saiu de lá tão vazia de quanto ela entrou. E daí, o final do vídeo dizia assim: vocês acabaram de jogar fora todo o trabalho do Espírito Santo para fazer com que essa pessoa tivesse entrado dentro da igreja. A sua falta de atenção com o próximo, a sua falta de oportunidade, não é falta de oportunidade, porque oportunidade tinha, mas a falta de interesse de perguntar o nome, oferecer um livro, oferecer um sorriso, estragou o trabalho de dias que o Espírito Santo levou ali para amolecer aquele coração, levar ele para a igreja.
Então, Exatamente. o quão é importante a igreja estar preparada para recebê-los antes que cheguem, né? Antes que os cegos e surdos, deficientes físicos, enfim, chegarem. Isso é muito importante. E isso me lembra o quê? Na fase de adaptação, que a gente fala ali nos 3As também. Porque a igreja, ela precisa ter algumas normas, como a irmã Cléo mesmo falou. Só que assim, eu volto a dizer, eu sou ouvinte e sou vidente, certo? Tenho a minha mobilidade, que eu não tenho ainda nada que me atrapalhe. Quem que vai ter que dizer e vai ter que me explicar e vai ter que me orientar quais são as necessidades das pessoas deficientes visuais e de baixa visão? Quem vai ter que me orientar? Exatamente, quem vai ter que me orientar sobre as necessidades das pessoas surdas, que quando o intérprete estiver interpretando, não se passa na frente dele. Quem? O surdo, o cego, certo? Então, eu acho que seria de muita valia nós prepararmos um treinamento, algo prático e simples, falando sobre estruturas da igreja, falando sobre leis, buscar, né, as leis, porque às vezes a gente fala só do amor de Jesus e tem uns irmãozinhos assim com o coração tão duro, tão Eu carrancudo. queria colocar uma contribuição aqui. Claro, irmão, pode falar, irmão Manuel, né? Isso, mas antes disso, boa noite, né? Eu fui Boa interrompendo noite. assim, meio abruptamente. Seja bem-vindo, Eu tô irmão aqui Manuel. dividido. Obrigado. Eu tô aqui meio dividido, né? Acompanhando vocês e fazendo tentando, aliás, desempenhar um outro papel que eu desempenho aqui nas sextas-feiras. Mas vamos lá. Esse negócio, eu não li, tá? Eu não li o documento referido aí, só para deixar bem claro. Então, se eu falar alguma bobagem, podem me corrigir, por favor, que eu não acho ruim, não. Mas, assim, às vezes fica uma discussão sobre espera a pessoa cega chegar ou prepara a igreja antes do cego chegar. E eu quero falar um pouco desse negócio aí. Claro, vamos lá. Aqui em Curitiba, o pequeno grupo Visão Real só parou porque a pandemia impediu, mas estava visitando as igrejas, né? Então a gente chegava lá e, por exemplo, lógico que combinava antes, assumia a escola sabatina, culto, fazia a programação inteira, pregação, mensagem musical, enfim, tudo. Por quê? Porque a gente entende que a melhor forma de você mostrar como a coisa acontece é se relacionar, né? Exato. Então essa história de colocar alguém aí para fazer a parte musical, que já foi falado, e repito, estou prestando atenção aí meio superficialmente, tá? Então se eu falar alguma bobagem, vocês me corrijam, por favor. Sem Mas essa problema. história de colocar alguém para fazer, ele vai fazer a parte musical e ele é cego. Beleza. Ele vai pregar e ele é cego. Ou ele vai fazer não sei o que lá, ele vai tirar as ofertas e ele é surdo. Esse é o relacionamento, essa coisa acontecendo na prática que vai fazer com que as pessoas tenham o entendimento do que a coisa deve ser, do que ela precisa ser. Agora, isso não elimina de modo nenhum o preparo feito de algum outro jeito. Por exemplo, o governo do nosso país bem que podia criar peças rápidas que passassem na televisão, por exemplo, um negócio ali de 30 segundos, de 1 minuto, que mostrasse uma pessoa vidente guiando uma pessoa cega do jeito certo. Que mostrasse, sei lá, alguém interpretando uma palestra, desculpa, não sei se eu estou falando corretamente, mas enfim, para uma pessoa surda ali, entendeu? Eles podiam criar essas coisas. Muito bem, só que a gente está falando da igreja, né? E aí nós temos, por exemplo, a TV Novo Tempo. Essa ideia precisa chegar para eles. Por que não colocar de vez em quando ali uma coisinha rápida? Mas, O cego está parado para atravessar a rua, alguém vai lá, tem um diálogo rápido com ele, o cego segura no cotovelo da pessoa e ela vai conduzindo. Pronto, está ali uma orientação, uma instrução.
Isso pode ser feito de várias formas. Eu estou colocando a TV como exemplo, mas tem o livro, tem. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, para resumir, essas duas coisas podem e devem andar juntas. Se na igreja, se a igreja tem condição de ter um membro cego lá para conviver entre os irmãos, atuar entre eles e mostrar que maravilha, excelente. Que bom que fosse sempre assim, que cada igreja pudesse ter pelo menos um lá, ou um cego, ou um surdo, ou alguém, né, para mostrar. Agora, quando tem a coisa, a instrução que chegou antes, aí resolve essa questão que você está falando aí. O surdo entra lá na igreja, ninguém sabe nada sobre surdez, nem vontade de ficar lá dentro o cara tem, não tem estímulo nenhum para permanecer lá. Porque está tocando a música, ele não. Ele sente a vibração, mas não está ouvindo o texto da música, ele não sabe do que está falando. Né? Exato. Então, se alguém já tem uma noção mínima do assunto, olha, tem uma pessoa surda ali. Quem é que é um intérprete aqui? Tem um intérprete de Libras? Tem. Então coloca ele ali para fazer, porque tem uma pessoa surda hoje na igreja. Pronto. Ou seja, meus irmãos, as duas coisas podem e devem caminhar juntas. Começa com qual? Com a que chegar primeiro. Tá certo, eu concordo. E eu acho que essa educação, quando o senhor estava falando aí, eu estava pensando muito de educação no trânsito. Gente, vocês cuidem o horário de vocês trocar, tá? Eu tô perdida aqui. Substituir? Ok. Vou trocar aqui a intérprete. Vamos pôr o... Ok. Quando o irmão Manuel estava conversando ali, me veio muito à mente a educação no trânsito. Como eu falei, meu marido é fiscal de trânsito e dentro do órgão fiscalizador ali, que é a EPTC, que se chama aqui, existem funcionários para fazer educação no trânsito em escolas, né? Olha só, vejam se vocês conseguem captar a minha linha de raciocínio, ok? A melhor forma da gente iniciar uma educação é na escola, são com crianças, certo? Vocês já devem ter visto propaganda ou alguma coisa assim, que criança não nasce com preconceito. Criança branca brinca com criança negra, normal. O preconceito começa depois, né? Quando vem os anos e acaba criando esses preconceitos. Quando se é criança, não se tem preconceitos, se é puro, né? Então, Sim. quando, voltando ali para a fiscalização de trânsito, eles têm um órgão que tem semáforos, né? Pequenininhos assim, então eles vão nas escolas, levam faixa de segurança, para, de uma forma lúdica, brincar com as crianças, assim, né? Como atravessar, onde que tu atravessa na faixa, daí eles levam um tapete, né, com a figura da faixa de segurança, daí tem um semáforo com as cores do semáforo ou da sinaleira, né, não sei como é que tem estados falas diferente, mas enfim, a que ponto eu quero chegar? Seria muito importante, interessante, se o MAP pudesse construir alguma coisa assim, não digo que seja uma escola, né? Um departamento para ir nas escolas ensinar, mas por que não, né? Acho que a escola devia ter algo assim, deveria ser ensinado na escola. Mas imaginem se o MAP criasse um material, assim como tem o Provai Verde, assim como tem algum, sei lá, pequenos vídeos, assim como o irmão Manuel falou, de dicas para ser passado num culto de domingo, num culto de sábado, ou até mesmo para ser compartilhado para as igrejas distribuírem e divulgarem nas redes sociais, né? Porque agora tem tanta coisa pedindo, né? As redes sociais estão precisando tanto de conteúdo, o MAP acho que poderia criar um conteúdo assim, com dicas, o que não se fazer. Daí tem ali o intérprete e passa aquela pessoa sempre na frente do intérprete, né? Enquanto o intérprete está sinalizando, cada vez que uma pessoa passa na frente do intérprete, ele está sinalizando e o surdo está ouvindo, é como se
você estivesse escutando a palestra e alguém tapasse os teus 2 ouvidos. Uma parte você vai perder, porque ela não conseguiu ver aquele sinal, ela se perdeu. Ou até mesmo na hora do apelo ali, que o Espírito Santo estava envolvido e tal, vem alguém, para e fica conversando na tua frente, pronto, caiu o fio da meada, quebrou a conexão, acabou com todo, né, um trabalho que o intérprete estava fazendo ali de levar a palavra e o entendimento naquele momento. Eu acho que essa é uma ação que a gente poderia colocar no nosso caderninho das possibilidades. Por que não criar um material para ser divulgado nas igrejas como educação, né? Como ética, como cumprimentar um cego quando chega na igreja, né? Como o irmão falou, pega no braço, pega na cabeça, né? Puxa pela mão, né? Não sei, eu ainda não sei todas essas coisas. Eu adoraria saber, né? Porque cada vez agora eu quero fazer o meu melhor. Então, por que não a gente promover um material assim? Diga, irmão. Na Rádio Ecoar, eu comecei isso, na verdade, na Rádio Novo Tempo, né? Uhum. Eu fui colaborador da Rádio Novo Tempo aqui de Curitiba durante uns 2 anos. Uhum. Lá eu apresentava um programete chamado O Universo dos que Não Veem. Uhum. E a ideia desse programa era contar histórias que demonstrassem como é o dia a dia das pessoas que não enxergam e responder perguntas das pessoas para poder esclarecer as dúvidas delas. Então, é um programa feito por gente cega, mas voltado para quem vê. Uhum. Né? Teve um tempo aí que eu comecei a fazer isso por escrito no Face, mas eu não consegui manter, porque não tem como uma pessoa sozinha fazer tanta coisa. Sim. Mas é só isso que você está falando vem bem de encontro a isso aí. Dá para a gente... meu Deus do céu, há diversas maneiras. Uhum. Você não precisa ter a maneira mais sofisticada, né? Sim. Às vezes, de um jeito bem simples, você começa e o negócio deslancha e alguém depois vai fazer melhor do que você começou e o outro melhor do que aquele que chegou por segundo e assim vai, né? Uhum. Ótimo. É porque é simples. Quando você tem a visão simplificada das coisas, isso evita muita dor de cabeça. Essa questão aí de entrar nas escolas é completamente possível. Em São Paulo, as professoras me convidavam, eu participava das escolas onde eu já havia sido professora quando eu era vidente, para dar palestra sobre como foi que eu fiquei cega, diabetes, o que vem depois do diabetes, geralmente depressão, perda da visão, onde é que você vai para se tratar disso, endereços, dicas, conversar com as crianças sobre alimentação adequada. Então, eles convidavam aí quando chegava na escola, então, como é que você vai me receber na escola? E deu sempre muito certo. Também trabalhei há cerca de 3 ou 4 anos. Aí, na parte que eu mandei para ti, eu disse assim, olha, ensinar e educar é o caminho. E quanto mais cedo você explica e ensina a criança ela é multiplicadora natural das coisas. Alguém para ser o pai. Inclusive, aqui tem dos desbravadores, a irmã Márcia, que ela ficou tão apaixonada o ano passado que ela quer, do jeito que nós fizemos com a capacitação, o treinamento com os representantes, né, dos departamentos das igrejas, ela quer fazer com as crianças do distrito. Só que, de novo, né, a pandemia está atrapalhando. Mas é um projeto dela fazer esse treinamento com as crianças, com os desbravadores. Eu acredito que vai ser ótimo isso. Uhum. Com certeza. Não precisa muita coisa, nem muito... As pessoas falam, muito investimento. Não é. Precisa tempo, assim, dedicação. E eu concordo com o Manuel. Quanto mais simples for o recado, mais fácil de entender. Uhum. E eu agora, enquanto a gente estava conversando,
eu tenho uma mania, assim, da minha cabeça estar sempre pensando em coisas, né? E formas de solucionar problemas, né? Minha cabeça uma coisa à parte. Nós temos, o MAP tem um canal no YouTube, né, que a gente criou agora, e nós temos um Instagram e nós temos um Facebook do MAP. Penso agora, o que faremos se fôssemos criar esse material, então, de conscientização? Eu acho que isso faz parte do Ministério. Nós poderíamos, sim, fazer esses pequenos vídeos, né, com audiodescrição, tudo mais, para colocar nas nossas redes sociais. E as igrejas que quiserem podem pegar o material lá da gente, né? O que vocês acham? Acho que a gente pode, e é nossa obrigação passar, porque imagina se a gente tiver que ir de igreja em igreja fazer esse treinamento pessoalmente. Vai demorar muito tempo para a gente conseguir disseminar essa ideia, certo? Mas, se a gente produzir esse material e botar na internet, com direitos autorais, tudo direitinho, com intérprete de Libras, audiodescrição, tudo como tem que ser, vai, digamos assim, usando uma palavra bem atual, vai viralizar, né? Porque vai ter gente que vai gostar da ideia, vai compartilhar e vão passar de um para o outro. Eu acho que vale a pena a gente investir nesse quesito de conscientização da igreja, né? Mas vamos pensando, para isso eu preciso da ajuda de vocês. Vocês colocarem no papel, vocês pensarem como que podemos fazer, que assuntos precisam ser tomados, qual é a maior dificuldade dos surdos. Aí o Wilson, Beth, Luciara, o que vocês gostariam que a igreja tivesse conhecimento de como tratar os surdos? O irmão Manuel, o irmão Cléo, Bolívar, Ismael, que pontos vocês gostariam que fossem tratados nesses vídeos pequenininhos aí, para conversar, para que fosse feito esses vídeos e colocar nas redes sociais? Pensem nisso, para que a gente possa desenvolver um material bem legal para poder divulgar e começar esse processo de conscientização. Não vamos anular aquela parte de ir nas igrejas visitar. Vamos continuar fazendo isso, mas se a gente tiver essa condição de fazer esse material de conscientização e colocar nas redes sociais, eu acho que vai ajudar e muito o Ministério a disseminar a ideia de conscientização e inclusão dentro das igrejas, certo? Vamos acabar aqui, porque já são 9h30 e eu não quero passar do horário, mas eu tenho que dar uns recadinhos aqui para vocês, bem curtinhos. Primeiro deles, agora, eu preciso que cada estado, vocês coordenadores, vão reunir a equipe de vocês. Vão reunir todo mundo, secretários, né, os regionais, todo mundo, para conversar sobre o que nós conversamos hoje com eles, certo? Com os regionais. Eu tenho reunião com os regionais no dia 9 do mês que vem, mas eu já quero que vocês instruam eles, abram a cabeça deles para que eles entendam, para que debatam sobre esse assunto, certo? Que a gente conversou aqui foi só para fervilhar, sabe, as ideias, só para a gente começar a pensar. E aquelas 3 perguntinhas que eu passei para vocês, eu passei para os regionais também. Construam junto com eles essas respostas. Quando eu voltar na reunião do dia 9 de julho com os regionais, eu já quero que eles digam, olha, já conversamos na nossa equipe, a gente vai responder isso, isso, isso e isso. Entenderam agora qual é o desafio de vocês? Reunir com a equipe do estado de vocês, surdos e ouvintes. Eu quero primeiro agora, nesse primeiro momento, vai ser o primeiro encontro de vocês do estado juntos. Surdos, ouvintes, cegos, todo mundo junto. Se puder ser presencial, melhor, né, irmã Cléa, irmão Manuel? Para vocês sentirem a presença, né, da gente aí juntinho de vocês. Mas se for muito longe, a gente entende.
Mas o importante é vocês se reunirem e debaterem sobre o assunto. O segundo... Agora, a dúvida. Oi, diga. Os deficientes visuais com os deficientes auditivos juntos, ou o bloco do deficiente visual e o bloco do deficiente auditivo? Nessa primeira reunião, eu quero todo mundo junto, irmã Cléo. Eu quero todo mundo para se conhecerem, para sentir o cheiro um do outro, né? Para poder ter o contato, para vocês perceberem que vocês são uma equipe, certo? Lembrem que as diferenças de vocês são as identidades de vocês. Não afastam vocês. Só tem que se aproximar, certo? Nessa primeira reunião, então vai ter um intérprete de Libras ali para ajudar na comunicação, em voz, em Libras, para que surdos e cegos possam conversar e debater, assim como a gente está fazendo agora, certo? Daí, o que vai acontecer? Eu tenho 2 datas aqui, e daí essas datas são diferentes, porque agora o treinamento comigo a gente vai separar. A gente vai separar a coordenação dos MACBV e a coordenação do MAS, porque agora a gente, sim, comigo, a gente vai tratar de estratégias diferentes, porque são estratégias visuais e estratégias audíveis, certo? Anotem as datas aí para vocês. Deixa eu achar aqui onde é que está. Dia 30/7, eu quero me reunir com os líderes do MAS, coordenadores do MAS, junto com os secretários. Os secretários vão ter que estar em todas, tá? Viu, Tiago? Secretária é secretária, mão na obra. Então, aqui, ó, dia 30/7... Pode deixar. Beleza. Dia 30/7, então, vai ser o treinamento com os coordenadores do MAS dos 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? Então, ali o Wilson, Luciara e tá faltando um... Wilson, Luciara... Ai, que não tem Santa Catarina ainda, né? Enfim, mas a Meg tá aí, que é a ouvinte, a Bianca e a Claudete também estão incluídas nessa do MAS, certo? Agora, dia 6 de agosto, daí eu vou ter o treinamento com os coordenadores do MACBV dos 3 estados, certo? A gente vai começar a separar. Nesses próximos treinamentos que eu vou ter com vocês, eu vou colocar lá no grupo, tá? Para vocês terem certinho. Nós vamos fazer o quê? Organização de planos e estratégias para o ano de 2022 e organizar, definir como nós faremos treinamentos, né? Com os nossos regionais, com os nossos líderes locais. Então, a gente vai começar na parte mais prática, estratégia, colocar e definir o que iremos fazer, certo? Alguma dúvida, gente, com referente a essa reunião de hoje? Não, dúvida só como reunir. Você quer uma reunião com os regionais, secretários também? Sim, com todo mundo, a equipe toda. A Claudete, ela é a coordenadora do Rio Grande do Sul. A Claudete vai estar entrando em contato com vocês e vai estar marcando esse dia para vocês e definindo onde vai ser, que dia vai ser, porque daí eu vou deixar a encargo dos coordenadores de cada estado, definir aonde, se vai ser presencial, se vai ser online, que dia vai ser, quanto tempo, enfim. Daí agora... A Claudete está nessa reunião? Tá nessa reunião. Clau, fala aí para ela poder te identificar.
Oi, sim, sou ali da Central de Porto Alegre. Vou Ótimo. tentar fazer a minha audiodescrição aí, que eu também não sei, mas vamos lá. Eu sou morena, tenho cabelo com luzes para esconder os brancos, para se misturar com os brancos agora, né? Uso óculos. Eu hoje estou com um blusão azul marinho. E no meu fundo aqui tem uma churrasqueira que está fechada, que a gente é vegetariano, então não come carne, cara. É isso. Tu pode Não entrar. sei se dá para me imaginar aí. Eu tenho 54 anos. Olha só. Eu sou mais velha que você 1 ano. Então. Cláudio, Oi. então vamos fazer. Você entra em contato comigo no privado? Entro sim. Tá? E a gente vai combinar, tá bom? Beleza. Ok. Tá certo. Muito Ótimo. obrigada. Beijo. Ótimo, muito bom. É isso que eu quero. Eu quero agora você se envolvendo, cada um com a sua equipe de Estado, certo? Vocês têm que perceber que vocês são um grupo, são uma equipe, tem que trabalhar junto que nem uma engrenagem, ok? E o que vocês vão discutir com a equipe de vocês na reunião é justamente o que a gente conversou hoje aqui. Porque os regionais, eu deixei de tema de casa aquelas 3 perguntinhas que eu deixei para vocês também. Então, conversem com eles sobre as 3 perguntas, debatam sobre isso, sobre adaptação, conscientização, para que na próxima reunião que eu tiver com eles, eles já estejam bem inteirados sobre como o grupo de vocês pensa, como o grupo de vocês pensa em resolver algumas problemáticas que existem no campo. Tá bom, gente? Vou pedir, então, aqui alguém para orar. Oi, diga, irmã. Uma pergunta. A gente já pode entrar em contato já com os departamentais? Pode, irmã. Pode entrar em contato, sim. Sem problema. Tá. Missão Global, no caso. Oi? Certo. Com o nosso Missão Global? Isso, Missão Global. O nosso departamento ali na associação é Missão Global. Isso. Tá. É o Walter, você. Bom. Tá certo, então. Vamos acabar nossa reunião? Tá bom, eu cheguei um pouquinho atrasada, então a gente não passou tanto assim do horário, mas eu não quero passar demais, porque eu falo demais, tá, gente? Não pode deixar eu falar demais. Essa reunião aqui vocês vão liberar também para quem não acompanhou? Sim, Sim. Todas as reuniões eu gravo e tenho colocado lá no canal do YouTube do MAP, irmão. Certo? Ai, olha só, uma coisa. No fim, tá só o Tiago aqui, mas eu vou precisar amanhã da ajuda dos secretários e de voluntários. Por quê? Durante a live de amanhã à tarde, que vai ser sobre como tornar uma igreja acessível para cegos e baixa visão, eu vou lançar 2 perguntas no chat. E eu vou precisar de pessoas que fiquem assistindo o chat ali e fiquem anotando algumas perguntas, né, para o final da reunião. Uma pergunta que eu vou fazer é de onde eles estão falando, né, de onde eles estão assistindo, para a gente saber se a gente está dentro do nosso campo, se teve gente de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, para a gente ter uma ideia aonde a gente está alcançando. E a segunda pergunta, que é o que eu quero, que vocês fiquem atentos, eu vou perguntar na live se na igreja da pessoa que está me assistindo tem um cego e tem um surdo. Por que a gente precisa, eu preciso dos meus espiões lá, para vocês catarem essa informação,
para a gente saber, olha, na igreja lá o fulano disse, na igreja não sei da onde o ciclano disse, da igreja Chapecó, Vila Nova, enfim, certo? Eu preciso de vocês ali para me ajudar, porque como eu vou estar na live, eu não vou ter como ficar de olho no chat do YouTube, tá? Se eu puder contar com voluntários, depois me perguntem ali, me mandem um oi, assim, Kátia, eu vou poder assistir a live, eu vou poder te dar essa ajuda. Tá bom, gente? Agora sim, oremos. Vou fazer uma oração aqui para encerrar. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui com a gente, agradecer o Lucas, agradecer a Elza por serem os meus braços aqui, né? Para poderem estar aqui levando acessibilidade na nossa reunião, que é muito importante, né? Reunião do MAP sem acessibilidade não rola, né? Então, nem temos reuniões se for assim. E agradeço também por vocês estarem aqui se empenhando, e eu percebo que vocês a gente está no mesmo caminho, andando no mesmo passo. E isso é muito importante, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito com esse trabalho, certo? Vamos orar, então? Querido e bom Deus, te agradeço, Senhor, pela tua companhia nessa reunião até este momento. Pai, o Senhor viu quantas pessoas a gente tem aqui interessadas, que estão motivadas no teu trabalho, que querem trabalhar, que querem evangelizar, querem mudar a cara da tua igreja para que essa igreja seja mais próxima daquilo que tu pregou para a gente, Pai. Que o Senhor mostrou que temos que ser abertos a todas as pessoas, independente da sua deficiência, independente das suas necessidades. Querido Deus, nos deixe um espírito humilde e servil, para que possamos estar nesse trabalho, nessa obra, nessa missão, como verdadeiros mensageiros do Evangelho, e que nós possamos povoar o céu de surdos, cegos e pessoas que, ao ouvir a tua voz, vão poder ter todos os seus sentidos abertos, vão poder ver e enxergar. E imagina só que maravilha, a primeira coisa que enxergarão vai ser o teu rosto, Senhor. Que possamos ser mensageiros e levar essas pessoas para junto de ti, e estarem preparadas para esse santo dia. Nos dê um bom restante de noite. Obrigada por esse sábado que se iniciou, é que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, gente. Beijo no coração de vocês. Muito obrigada por essa reunião, e a gente vai se falando. Depois eu passo as datas certinhas lá no grupo para vocês anotarem na agenda, tá bom? Tá bom, por favor. Beleza. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, Lucas. Obrigada, Elza. Beijo.